Igor Kirillov, homem da confiança de Putin e chefe das forças militares de defesa nuclear, biológica e química da Rússia, sofre o atentado a cerca de 7 quilômetros ali do Kremlin e a SBU, que é o Serviço de Segurança da Ucrânia, uma espécie de inteligência do país, está sendo colocada como a responsável pelo atentado. Qual vai ser a resposta da Rússia? Lembrando que a gente fala de um ataque da Ucrânia em solo russo muito próximo da capital, que matou um membro da elite política do país. A Rússia já prometeu respostas. Enquanto isso, a gente tem o dólar disparando e chegando na casa dos R$ 6,20, entender exatamente por que isso está acontecendo no Brasil, apesar da intervenção do Banco Central leiloando dólares na economia brasileira, e falar um pouquinho também sobre algumas declarações polêmicas do Trump. Primeiro sobre o possível banimento do TikTok agora para o dia 19 de janeiro, o não convite ao Zelensky para sua posse presidencial e também sobre a questão do muro, sendo que era um dos seus principais motes de campanha lá do seu primeiro governo, e que agora parece que vai ser colocado em prática. Quais são as diferenças lá de 2017 para esse momento agora, em 2024 para 2025? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o pedido de prisão a partir do Ministério Público da Bolívia de Evo Morales, o que está rolando no país, e uma notícia positiva para vocês. A Rússia acabou de desenvolver, segundo ali as suas informações, uma vacina contra o câncer, contra tumores. Será que isso pode reverberar para o mundo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí pra gente tratar. Primeiro assunto que acho que se faz necessário está ligado à disparada do preço do dólar. Sim, cara, claro que é muito variável, né? Vai variando aí de momento para momento, mas enquanto eu publicava ali, gravava para vocês, a gente chegou a ter um dólar que bateu na casa dos R$ 6,20. Apesar do Banco Central, a gente sabe que o Brasil tem robustas reservas internacionais, inclusive grande parte dolarizados, né? Terem feito uma interferência e colocado dólares no mercado a fim de baixar o preço do o dólar só foi para um caminho de ascensão. E por que isso está acontecendo na economia brasileira, né? Eu vou colocar para vocês, pessoal, motivos internacionais e motivos internos do Brasil, claro, tá? Do ponto de vista internacional, a gente pode colocar, por exemplo, algumas palavras ou declarações do Trump. A gente sabe que o Trump pretende fazer um protecionismo bastante grande em relação a produtos estrangeiros. Tanto ali, a China, por exemplo, já sancionou minerais, terras raras, essencial para alguns produtos americanos. A gente teve também o anúncio de protecionismo em relação a produtos mexicanos, canadenses. E claro que isso pode fazer com que os produtos cheguem mais caro para os Estados Unidos, gerando inflação para o consumidor americano. Geralmente, o Federal Reserve, quando ele quer controlar a inflação, ele aumenta a taxa de juros, tornando o mercado americano, os ativos americanos, muito mais atrativos. Portanto, é natural que dólares saiam dos países emergentes, que são países de risco, e vão para a segurança do dólar, que é a moeda mais confiável do mundo, pelo menos, claro, até o momento. Então, claro, o Brasil é um país mais arriscado, as medidas do Trump devem atrair dólares para os Estados Unidos, já que vai haver um aumento da taxa de juros. Outro ponto importante. O Trump falou especificamente sobre o Brasil, isso ontem. Ele falou publicamente, né, que ele vai fazer a política da reciprocidade, e aí países que taxam produtos americanos, a exemplo, citou nominalmente, né, Índia e Brasil, também terão seus produtos taxados. Isso pode comprometer parte da economia brasileira, gerando um descrédito da nossa economia e, claro, motivando uma fuga de capitais. Podemos colocar também, galera, a questão de dezembro ser um mês que geralmente as empresas e fundos fazem as suas remessas naturalmente, né, de dólares ao exterior, e pegar algumas questões da nossa política interna. É óbvio, galera, que a questão fiscal ela preocupa. A gente fala hoje de um descontrole das nossas contas públicas e um aumento muito grande dos gastos, provocando um endividamento. Isso faz com que o Brasil fique pouco confiável para investimentos estrangeiros, já que não passa muita credibilidade, pelo menos, de novo, segundo a visão do mercado, dos investidores internacionais. Tanto que, por exemplo, a gente até fez o nosso arcabouço fiscal, anunciamos aí recentemente, a partir do ministro da Economia, o Haddad, um pacote de medidas, mas ao mesmo tempo que ele não foi visto como um pacote de fato muito contundente no corte de gastos, ele também previa uma isenção do imposto de renda até R$ 5.000.
Ou seja, além de você não cortar efetivamente muitos gastos, segundo o mercado, claro, você ainda dava um pouco mais de isenção para a galera que ganhava até R$ 5.000. Fora que a gente está no momento em que o Congresso, de novo, o Brasil não é uma ditadura, não é o presidente ou o ministro da Economia que define como vai ser o pacote. Isso pode ser desidratado. Então, alguns produtos podem ter algumas isenções fiscais, algumas questões relacionadas ao salário mínimo, ao benefício de prestação continuada podem ser alteradas, gerando uma certa descredibilidade se o Brasil vai, de fato, conseguir controlar os seus gastos públicos. A gente pode colocar também, galera, que o Brasil parece uma coisa contraditória, né? Mas teve bons dados em relação ao PIB. Sim, o nosso PIB deve crescer para acima de 3,4% e um desemprego baixo, o que é sinal de uma inflação que pode vir se não vier acompanhado de um aumento da produção industrial, da nossa produção. Como assim, né, professor? Você está falando então que desemprego cair e PIB aumentar é uma coisa ruim? Óbvio que não, é uma coisa sensacional. Só que quando você tem um aquecimento das atividades econômicas sem aumento da produtividade, mais dinheiro em circulação, as pessoas consumindo mais, isso pode fazer com que haja mais disputa pelos produtos, consequentemente um encarecimento do valor das mercadorias. Ou seja, isso pode acabar culminando com um processo inflacionário. Aí, se aumenta a inflação, naturalmente vai ter que subir os juros para conter esse aumento da inflação, entende? Gerando uma certa desconfiança também dos nossos mercados. A gente teve uma declaração, numa entrevista recente, né, do Lula, por exemplo, colocando que o problema do Brasil não é um problema fiscal em relação a quanto que arrecada, quanto que gasta, é um problema relacionado à nossa taxa de juros. E a gente sabe que a gente está no momento de troca de presidência do Banco Central, em que o Galípolo ele vai assumir, e a pergunta, ele vai continuar tendo uma independência tão grande quanto o Roberto Campos Neto em poder aumentar os juros para exatamente controlar a nossa inflação? É a dúvida que se coloca, tá? E claro, pessoal, que essa é uma visão um pouco mais mercado, assim, né? Geralmente o pessoal mais de esquerda defende a ideia que o Lula realmente está falando. Poxa, que se o Brasil aumenta os juros, naturalmente fica mais caro para o Brasil pagar a sua própria dívida, que grande parte é atrelada à taxa Selic. Fica mais caro para o Brasil conseguir se financiar e, caso ele consiga, ainda tem que pagar juros exorbitantes. Eu até citei para vocês, por exemplo, que um levantamento feito por analistas econômicos dá conta que só o aumento de 1% da taxa Selic já vai fazer com que os juros do Brasil fiquem tão mais altos que a gente seja obrigado a gastar quase 50 bilhões aí, que é quase todo, 70%, 60% do que o Haddad tinha prometido economizar nos próximos anos ali, só com essas medidas desse pacote fiscal. Ou seja, independente se você acha que é o Banco Central que está certo, se é o Lula que está gastando muito, se o Brasil realmente tem que financiar o seu crescimento, fato é que há uma instabilidade. E se o dólar fica mais caro, ainda mais o Brasil, que é um país, na verdade todos os países quase, né, que dependem muito do mercado internacional, o Brasil precisa importar muita tecnologia, dependemos muito de produtos estrangeiros. É claro, galera, que isso começa a impactar na própria inflação, podendo desacelerar nossa economia, vai ter que aumentar os juros, menos financiamento, menos construções, menos investimentos em capital físico. Vale muito mais a pena ficar especulando lá, né? Não fala que são os rentistas? Pô, coloca o meu investimento ali no Tesouro Selic, né? Me paga, sei lá, 13%, 14% ao mês, estamos junto, entende? Então, há um temor que isso possa desacelerar demais a economia brasileira. Por isso essa disparada. Você acha, pessoal, que a tendência é reverter o processo? Deixa aí nos comentários. E lembrando, claro, né, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal, caso você queira fazer os seus investimentos dolarizados. Nem recomendo que seja agora por conta do risco fiscal, hein? Claro, para mim, em todo momento. Eu sempre faço mês a mês ali, né, meus investimentos ali, coloco um pouquinho em cada pacotinho. Caso você queira, pessoal, abrir uma conta ali para ter acesso a investimentos dolarizados, sem fazer taxa de corretagem, custo de manutenção, custo de abertura, Nomad ainda te dá $20 de cashback com o cupom RICARDO20 e caso faça investimentos, consulte as condições, hein? Até $300 pode ganhar ainda um moletom da Insider, hein? Cara, é sensacional, tá? Proteja seu capital com a Nomad. Eu, pelo menos, faço isso, tá? Outro ponto, pessoal, bem importante, está ligado à morte de Igor Kirillov. Para quem não sabe, ele era o homem de confiança do Putin e chefe das forças militares de defesa nuclear, biológica e química da Rússia.
houve um atentado feito ali por uma scooter, bem quando ele estava saindo de uma área residencial, né, muito próxima inclusive do Kremlin, e houve uma detonação remota. Acredita-se, cara, que foram cerca de 300 gramas utilizados ali de TNT, e muito possivelmente esse ato foi realizado pela SBU, que é o Serviço de Segurança da Ucrânia. Professor, como que você sabe isso? De novo, eu vejo, né, o que as mídias internacionais estão colocando. A Reuters falou que tem fontes internas da Ucrânia que já confirmaram que foram os ucranianos. A própria BBC também fez essa confirmação. E a gente teve ontem, por coincidência, entre aspas, a condenação do Kirillov como um homem, como um criminoso de guerra. Por quê? Ele era o grande responsável pela coordenação também do setor de defesa, mas também de ataque da Rússia. E a Ucrânia acusava o Kirillov de ter, além de praticado alguns envenenamentos até contra militares ucranianos, ter utilizado material que é a cloropicrina, que é um agente sufocante, teoricamente condenado, né? Na verdade, condenado pelos organismos internacionais. Vale lembrar que a Rússia nega essas informações, fala que nunca utilizou nenhum tipo de agente químico envolvido no conflito, mas a Ucrânia fala em cerca de 4.800 pessoas que vieram a óbito, justamente por conta das ações, não do Kirillov, claro, né, só, mas também da própria Ucrânia. A gente sabe, pessoal, que a Ucrânia tem reclamado que ele deu aval para o uso de armas proibidas no país, fez com que ele fosse condenado pela Ucrânia e foi visto como quase como se fosse assim uma questão estratégica. A gente tem que eliminar alguém que está usando armas ilegais em solo ucraniano. Por que isso aqui é bem importante, né? A gente fala, pessoal, de um homem de 54 anos que era chefe das forças militares e que causava ou era um dos responsáveis não só pela coordenação de defesa e ataque, mas pelo planejamento. Ele aparecia bastante vezes na rede estatal da Rússia, dando pronunciamentos importantes, e foi feito um atentado a cerca de 7 quilômetros do Kremlin. Cara, aparentemente, por tudo que foi feito, muito bem coordenado. Então, quer dizer, entende a imagem que passa, né? Quer dizer que é fácil, então, fazer um atentado contra um líder militar russo. A gente fala de uma scooter, de um patinete, entre aspas, elétrico, que foi utilizado para fazer uma explosão, cara, sem grandes defesas da Rússia. Poxa, ele não era um dos caras alvos? Ele ontem foi colocado como um criminoso pela Ucrânia. Será que ele não é o alvo dos ucranianos? Por que não houve uma defesa contra ele? Vocês entendem que isso pode causar um sentimento de temor para toda a sociedade russa, principalmente para os líderes militares locais? É óbvio que pode, e mostra uma fragilidade da inteligência russa para lidar com eventuais danos, dos ucranianos, claro. A própria Maria Zakharova falava que ele era um homem que trabalhava sem medo de expor os crimes que o Ocidente cometia, e a gente pensa que esse tipo de atentado, claro, pode causar uma escalada do conflito. O Dmitry Medvedev, que para quem não sabe é ex-presidente da Rússia e hoje um conselheiro de segurança do Putin, já falou também, tá? Que vai ter uma resposta contra o Zelensky e o regime de Kiev vai pagar caro por isso. Professor, e como que você acha que pode ser essa resposta? Pense algumas possibilidades. Ou a Rússia, por exemplo, vai continuar fazendo, né? Continuar fazendo o que faz com a Ucrânia. Por exemplo, ataques com mísseis balísticos, como foi o Oreshnik, por exemplo. Com uma resposta a essa ação ucraniana, a gente pode pensar, por exemplo, de ataques, retaliações contra líderes militares, ou talvez até líderes políticos da Ucrânia, o que, de novo, né, dá um novo passo para o conflito, é o aumento da tensão no conflito Rússia-Ucrânia. Ou a gente pode pensar, por exemplo, ataques contra a infraestrutura de energia, infraestrutura de abastecimento de água, que basicamente é o que a Rússia também vem fazendo nos últimos tempos, principalmente na situação pré-inverno. Vai lembrar, pessoal, que a fiscalização também deve aumentar bastante, porque, claro, a gente teve de novo, né, um atentado feito a poucos quilômetros do Kremlin. Entende o risco que significa para as autoridades russas? Então, algum tipo de resposta deve vir num futuro bastante recente para demonstrar que a Ucrânia não pode continuar fazendo esses atentados. Será, pessoal, que a Rússia vai ficar muito fragilizada por isso? Na minha concepção, eles vão usar como justificativa para fazer ataques, inclusive até mais contundentes. Tá vendo? Houve um atentado, a gente teve a SBU atacando a gente, isso quer dizer que a gente também pode fazer ataques mais deliberados contra o território ucraniano. Lembrando que do ponto de vista de batalha, de guerra, de frente, a Rússia continua avançando em cidades bastante estratégicas, principalmente na região de Donetsk.
A gente teve também, pessoal, o Trump fazendo alguns pronunciamentos polêmicos sobre temas polêmicos nos Estados Unidos. Como sempre, né? Primeiro, acerca do TikTok. Para quem não sabe, o TikTok ele é controlado por uma empresa chinesa chamada de ByteDance. Inclusive que existem vários relatos, várias denúncias, que tem uma ligação muito forte com o Estado chinês. Hoje, nos Estados Unidos, a gente fala de quase 170 milhões de usuários do TikTok, principalmente a população mais jovem. No ano passado, os parlamentares, e aí tanto republicanos quanto democratas, eles deliberaram que era um risco nacional a presença de um aplicativo em que você tem que colocar os seus dados, e aí de acordo com a frequência que você vê, né? Ele vai percebendo quais são os seus gostos, ele vai percebendo as suas preferências políticas, ele vai percebendo os locais que você frequenta e define qual que é o seu tipo de personalidade, que tipo de pessoa que você é. Sabendo isso, ele pode te manipular para fins comerciais, compre determinado produto, frequente determinado lugar, ou para fins até mesmo políticos. A gente teve recentemente, por exemplo, uma campanha eleitoral na Romênia, que ela foi inviabilizada, que ela foi anulada, porque supostamente o TikTok teria dado preferência para um dos candidatos em detrimento de outros. Um candidato que era muito mais, não exatamente pró-Rússia, né? Mas contra a ajuda à Ucrânia. Então faz parte de uma estratégia de segurança de defesa nacional o não compartilhamento de dados da população americana com uma empresa que pode repassar isso para o Estado chinês. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é uma rede social que é utilizada por vários jovens, era praticamente metade da população americana. A gente vai banir porque o Estado considera e quer definir quem pode e quem não pode compartilhar as informações? Entende? E, claro, deixando bem explícito, né? Não é que os americanos estão tão preocupados assim com a privacidade dos dados. É porque isso está indo para a China e não para os Estados Unidos. Porque quando é compartilhado com a Meta, com a Google, com a Apple, com a Amazon, aí não tem grandes problemas, né? Entendam, faz parte de uma estratégia de segurança nacional. Só que a gente teve a eleição do Trump e do Elon Musk, que são dois caras que se dizem como extremamente defensores da liberdade de expressão. Inclusive, quando isso estava rolando no Congresso no ano passado, o próprio Elon Musk, apesar de não gostar muito da rede social, falava que era essencial promover a liberdade de expressão. Isso quer dizer que eles vão deixar, então, continuar rolando? Teoricamente, vai até o dia 19 de fevereiro, mas há um período aí que pode se estender durante 3 meses, de uma concessão provisória para essa rede social. A ideia é que a ByteDance tenha que vender a operação para uma empresa americana. Caso não seja vendido, fica inviabilizado de ser comercializado, né? Tanto na Apple Store, como também no sistema Android e tal, não pode ter o aplicativo. O que, claro, vai comprometer bastante, né, a sociedade jovem aí dos Estados Unidos. E aí, pessoal, de que lado você tá, hein? Da liberdade de expressão a qualquer custo ou de uma questão de defesa, de soberania da segurança nacional, mas o Estado te falando quais são os aplicativos que você pode frequentar ou não. É complicado. O Trump até falou, galera, que ele atribui parte do seu bom desempenho com a relação com o TikTok, porque ele ganhou na parte da juventude por mais de 34 pontos. Então ele diz que ele vai querer renegociar, mas que não vê motivos para banir a empresa. Falou também, galera, sobre a questão da sua campanha eleitoral, na verdade, a sua ascensão à presidência dos Estados Unidos, em que ele convidou uma série de líderes. Convidou a Giorgia Meloni, convidou o Javier Milei, por exemplo, convidou o Xi Jinping, que não virá, mas mandará alguns representantes chineses, e mais uma vez ele teceu elogios a Xi Jinping, falando que é um homem genial, que a mídia não gosta que ele fale isso, né? Mas que ele é um homem genial, e falou que não vai convidar o Zelensky para a sua posse eleitoral. Mais uma vez, dando indício que as relações Estados Unidos e Ucrânia talvez não estejam das melhores. Mas falou também sobre a questão do muro, colocando, galera, para quem não sabe, né? O primeiro governo Trump, talvez tenha sido o grande embate que ele teve. A gente precisa construir um muro na fronteira Estados Unidos e México. Na verdade, construir o muro é meio que uma falácia argumentativa, porque o muro ele já existe, inclusive com grande responsabilidade de um ex-governante democrata, que é o Bill Clinton. Perceba então que a contenção à segurança da fronteira não depende exatamente de partido político nos Estados Unidos, mas sim de uma política de Estado americano, principalmente na fronteira com os países latinos, né? Ou seja, com o México ali para baixo. Pois é, pessoal, o Trump colocou que agora, porque na época ele não conseguiu fazer o reforço do muro, ou o muro inteligente, com inteligência artificial, vistoria ali 24 horas, porque, de novo, o presidente não é um ditador do país. Ele precisa ter a liberação de uma verba importante do parlamento americano.
Na época, os democratas eles eram maioria na Câmara e vetavam, claro, qualquer tipo de proposta que colocasse parte do orçamento público na construção do muro. Nesse momento, como eu sempre trago para vocês, não é que o Trump ele venceu. Ele teve uma vitória avassaladora nos Estados Unidos. Ele venceu no Senado, na Câmara. Hoje, grande parte dos juízes são conservadores. Ele venceu no colégio eleitoral e no voto popular, não que tenha diferença, mas tá referendando mais, né, o governo Trump, e ainda tem a maior parte dos governadores nos Estados Unidos, que, claro, vão apoiar as medidas, muito possivelmente, mais ligadas ao governo Trump. Então, assim, quando ele se eleger, porque ele vai ter o apoio de grande parte da população e de grande parte dos parlamentares e governadores, ele vai ter, assim, quase que um espaço livre para conseguir colocar várias dessas medidas. E em relação ao muro na fronteira, hoje estima-se que mais ou menos 53% da população apoia o projeto. Ou seja, ele ainda conta, mesmo com opinião dividida, com apoio popular. E aí, galera, será que de fato ele vai finalmente finalizar a construção desse muro Estados Unidos e México? Lembrando que grande parte da sua campanha eleitoral foi também batendo nessa questão dos imigrantes, principalmente por conta da imigração ilegal. Hoje a gente estima, né, quase 1 milhão ali de pessoas que vivem nos Estados Unidos de maneira ilegal, mas principalmente a entrada de opioides, como por exemplo o fentanil, que vem causando uma overdose na sociedade americana. E para finalizar, pessoal, tivemos também notícias bem importantes relacionadas primeiro a Rússia. Com uma notícia boa, né? Geralmente eu trago só notícias negativas aqui para vocês. A Rússia desenvolveu, segundo o Ministério da Saúde da própria Rússia, uma vacina contra o câncer. Não sou biólogo, não sou especialista, né? Então eu falo aqui, pessoal, de quase senso comum aqui para vocês. Mas é uma vacina que trabalha com a questão do RNA mensageiro. Ou seja, quase que mandando instruções ao sistema imunológico como combater. Tanto, por exemplo, a formação de tumores, a questão da metástase, aparentemente tudo isso vai ser danificado, né, combatido pela vacina russa. A gente fala, pessoal, de uma análise genética de cada um dos tumores em cada um dos pacientes. Não há informação sobre quais são os tipos, quais são os pacientes, em quais casos podem ser utilizados, mas a Rússia fala já para 2025. Pô, galera, se isso realmente for aprovado e tiver uma quebra ou talvez uma venda de patentes para essa comorbidade, vamos colocar essa doença, galera, tão assim, né, danosa, pô, palmas, independente de qual país seja, Estados Unidos, Rússia, China, se isso realmente, né, for levado a sério, espalhado para o mundo, galera, sensacional, que vem aí para aliviar um pouco das tensões da nossa humanidade. E para finalizar, a gente teve o Ministério Público da Bolívia colocando a prisão de Evo Morales. Tudo isso por conta de um caso, não posso falar essas palavras aqui na nossa queridíssima plataforma, mas que ele teve uma relação afetiva com uma garota que tinha ali por volta dos seus 15, 16 anos, ainda nos anos 2000, tá? Inclusive, galera, ele teria até mesmo, né, engravidado essa menina, está sendo colocado, tá, como tráfico humano, porque os pais teriam dado uma autorização, uma coisa ilegítima, por uma pressão do Evo Morales, quase que em troca de dinheiro, para ele ter se relação, né, muito próxima ali, com aquela garota menor de idade. Enquanto isso acontece, a gente está no meio de uma grande disputa eleitoral. Teremos eleições da Bolívia. E a gente sabe que a esquerda está procurando um líder. Luiz Arce, que já foi aliado do Evo Morales, inclusive ex-ministro da Economia do ex-presidente da Bolívia, hoje é o presidente do país. E eles disputam para saber quem vai ser o representante da esquerda. A própria presidência, né, o Evo Morales coloca que isso está sendo colocado, nesse momento, por conta de uma retaliação do Luiz Arce. O Luiz Arce está querendo promover uma espécie de perseguição política para manchar a imagem do Evo Morales de uma coisa que já tinha sido julgada no passado e que ele já tinha sido supostamente inocentado. Dessa vez, pessoal, o Ministério Público está indo a fundo para causar manchas políticas para que ele não consiga se eleger como presidente. Vai lembrar que ele conta com apoio muito grande dos agricultores e da população mais pobre da Bolívia e muito possivelmente, como já foi no passado, vão querer defender. Se de caso a polícia queira, né, ir atrás dele e tal, a gente já teve conflitos entre agricultores, produtores e o próprio exército e a polícia boliviana. Será, pessoal, que o Evo Morales será preso? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.